forma muito especial. Está também presente ainda um grupo dos Estados Unidos. O Papa São João Paulo II chamou a Nossa Senhora a Mulher Eucarística. A nossa relação com a Virgem Maria há de conduzir-nos sempre ao centro do mistério da nossa fé, a uma relação íntima com Jesus, que se faz presente na Eucaristia. Por isso, fazemos a procissão da entrada desta missa a partir da Capelinha das Aparições. Acompanhemos a procissão cantando. A procissão aproxima-se do altar, centro da celebração eucarística. Preside esta nossa celebração Dom Manuel Linda, Bispo do Porto. Porque somos povo de Deus, temos a dignidade de reis e levamos em nós a coroa da vida que recebemos do Senhor. Estamos diante de Deus de pleno direito, porque o Senhor faz de nós sacerdotes para o servir. Cantemos com alegria a consciência de sermos povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus.
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor: sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para mim, a quem trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único. Chorarão como se chora o primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como houve em Hadad-rimon, na planície de Megido. Naquele dia jorrará uma nascente para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar o pecado e a impureza. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida. Por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores.
assim vos bendirei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Sereis saciados com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, porque todos vós, que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos em Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Mas se pertenceis a Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias e outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: És o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse quem fosse, e acrescentou: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida há de perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, salva-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo está presente no Evangelho que agora foi proclamado. Aclamemo-lo e recebamos a sua bênção. Caros fiéis em Cristo, na diversidade que nos constitui, vocês, os fiéis leigos e os fiéis ordenados, maiormente o Sr. Reitor deste santuário e o Sr. Superior-Geral da Sociedade Missionária Portuguesa. Foi com muita alegria e esperança que também eu me fiz à estrada para participar nesta peregrinação da família da Sociedade Missionária Portuguesa, rezar pelos evangelizadores e pedir a Deus uma nova primavera vocacional. Faço por uma estreita ligação entre a Diocese do Porto e esta sociedade, porque também na Diocese se vive uma forte preocupação missionária e não menos pela minha pessoal sensibilidade a este tema. Considero-me, pois, um peregrino entre os peregrinos. Olho para a história e fico impressionado como este pequeno povo que fomos e somos pôde dar um contributo tão forte para a difusão do Evangelho. Brasil, África, Índia, Japão, Timor, Extremo Oriente, receberam o anúncio de que só Jesus é o Salvador, com um sotaque tipicamente português. É verdade que logo se juntaram espanhóis, franceses, holandeses e belgas, mas na equação entre os habitantes destes países e o número de missionários dados, certamente Portugal vai muito à frente, mesmo neste nosso tempo.
levamos muito a sério, de facto, a compreensão da natureza da Igreja, porque todos os crentes, animados pelo Espírito Santo derramado nos nossos corações, têm consciência de que ser Igreja é difundir a fé. Porque o coração significa amor, e este não se pode amar a si, mas ao outro. Porque o mandato de Jesus é de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as criaturas. Porque tudo isto nós fizemos da evangelização uma das características mais notórias da nossa fé. Demos pleno assentimento àquela afirmação central do Concílio Vaticano II, mesmo antes de ser formulada. O dever de propagar a fé diz respeito a todo e qualquer discípulo de Cristo, de acordo com a sua condição. E fizemos da obra missionária um dos mais fortes instrumentos para o efetivo desenvolvimento integral dos povos e para a promoção da justiça e da paz. Esta tarefa e responsabilidade não terminou, nem nunca terminará. Fé professada é fé anunciada por todos. Este anúncio tem de passar pelo perímetro onde nos movemos, a família, vizinhos, emprego, círculos frequentados, etc., e tem de chegar ao largo e ao longe, neste mundo globalizado que se encantou com o produto das suas mãos, mas que necessita de um centro de referência seguro para não se desintegrar na vertigem da técnica e na aceleração da história. Ora, esse centro só pode ser o único Salvador, Jesus Cristo, aquele que conhece o coração humano e o coloca na via do encontro com os irmãos e com o Pai. De alguma maneira, encontramos esta afirmação no Evangelho desta missa. Jesus sabia que as multidões o apreciavam, o tinham em alta consideração, o consideravam um grande profeta. Porém, isto devia-se ao que ele, Jesus, fazia a essas multidões. Milagres e curas, pão e alento, perdão e liberdade frente às imposições farisaicas. Importava saber como reagiriam os apóstolos que estavam a ser preparados não para receber, mas para se colocarem ao serviço do Mestre e continuar-lhe a sua obra salvadora. Será que estes conheciam a identidade profunda do Filho de Deus e o que isso implica? Como tal, fez aquele inquérito: e vós, quem dizeis que eu sou? Ouvimos a resposta. Pedro, em nome dos outros, fez uma brilhante confissão de fé. Tu és o Messias, isto é, o enviado do Pai para realizar a salvação da humanidade. Só que isto traz consequências. Por isso, o Senhor insiste no tema do sofrimento, para deixar bem claro que propagar a salvação supõe compromisso, nem sempre fácil. Diz-lhes, preparando-os para a missão: o Filho do Homem tem de sofrer, tem de ser morto. E acrescenta: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Esta cruz não de adorno ou de ouro, mas a cruz da dor de deixar muitas coisas, agradáveis certamente, para se dedicar aos famintos de bens e aos pobres que desconhecem Deus e o seu amor misericordioso. Aqui reside a dificuldade da missão e também a sua excelência, particularmente neste nosso tempo. Primeiro, não consiste em fazer de Deus o garante de tudo o que desejamos, mas o colocar-nos nas suas mãos para continuar a sua obra salvadora.
Depois, porque na atualidade a pessoa centra-se, porventura demasiadamente, em si, nos seus interesses, mesmo que tenha de esmagar o próximo. Então, onde arranjar motivação para sacrificar os seus caprichos e colocar-se ao serviço da humanidade? Falemos claro. Os temas fraturantes que por aí circulam em avanço contínuo são sempre expressão desta ideia difundida do livrar-se do outro que não me dá prazer. O aborto e a eutanásia, que a nossa mentalidade humanista terá sempre como desumanos e mesmo criminosos, ainda que acoberto da lei do Estado, lei esta sujeita às oscilações das maiorias políticas e dos líderes do momento, isso exprime sempre a vontade de alguém se livrar daqueles que se imagina não lhes permite gozar a vida a 100%. O mesmo se diria a respeito da pobreza em Portugal. Há décadas e décadas que o número de pobres não baixa. E este, segundo todos os estudos, são bem mais de 2 milhões. Nas notícias desta manhã, ouvi falar em 50% da população portuguesa. Sim, no mínimo, mais de 2 milhões. Um em cada 4 portugueses. Aqui se joga o que separa a mente católica da maneira popularucha de conceber a vida. Para esta, vigora o desprezo ou aniquilamento do débil. A vocação religiosa, por sua vez, é sempre um serviço aos débeis. Por isso o Senhor fala em cruz e em sofrimento, mas só estes conduzem à plenitude da vida, à alegria do tempo novo, à satisfação de uma vida cumprida na verdade e na alegria do serviço fraterno, a ponto de se poder dizer como o Mestre: eu venci a mentalidade do mundo. Nesta linha, saúdo e agradeço a todos que ofereceram as suas vidas para a causa missionária. Temos aqui conosco um irmão que fez a consagração há 70 anos e 2 sacerdotes que estão em missão há 50 anos. Igualmente, quero dar os parabéns aos muitíssimos que fazem da missão uma referência permanente da sua existência, seja despertando vocações, seja ajudando-a por intermédio da oração e da esmola. E invoco do Espírito de Deus um rejuvenescimento do Portugal missionário. Socorro-me mesmo das palavras de São João Paulo II, na sua segunda visita pastoral à nossa pátria. Depois de recordar o heróico exemplo dos missionários do passado, lançou este repto: irmãos amados, as vossas vidas iluminadas há séculos pelo cristianismo hesitariam comprometer-se hoje com ele numa nova e gloriosa página da vossa história? Se não podeis ser felizes longe de Deus, tampouco o sereis longe dos homens. Que cada um de vós se torne hoje testemunha audaz do Evangelho de Jesus Cristo, ao encontro de tantas vidas famintas de Deus. Portugal, convoco-te para a missão. Neste santuário de Fátima, coloco este desígnio nas mãos da Senhora, daquela a quem chamamos a estrela da nova evangelização. Ela nos obtenha do Espírito de Deus os dons da sabedoria que conduz à tomada de consciência da condição cristã, o dom da generosidade ou aptidão para colocar os outros à frente dos nossos interesses e o dom da fortaleza ou capacidade de decisão por Deus e pelo seu plano.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor nosso Deus que faça chegar a toda a humanidade a água que jorrou do coração de Cristo. E digamos com humildade: pelas nossas dioceses, suas paróquias e fiéis, para que aceitem perder a própria vida, à semelhança de Cristo que se entregou por nós. Oremos. Por este mundo de discórdia e violência, para que as armas de guerra e de morte se transformem em instrumentos de amizade. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pelos que tratam dos doentes profundos, para que o façam com dedicação e amor e os ajudem a renascer para a esperança. Oremos. Pelos catecúmenos das nossas comunidades, para que o modo como vivem os fiéis os ajude a descobrir a luz de Cristo. Oremos. Por todos nós aqui reunidos no dia do Senhor, para que a nossa sede de Deus seja um dia plenamente saciada. Oremos. Senhor, Deus omnipotente, que nos ensinaste pela boca de Jesus que não fazeis exceção de pessoas, levai-nos a crescer na unidade e a respeitar em cada ser humano a vossa imagem. Por Cristo nosso Senhor.
Irmãos, ao oferecermos o sacrifício de toda a Igreja, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sei que a mereça a morada, dizemos a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Na segunda leitura, São Paulo hoje recordava-nos que pelo batismo fomos revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo e unidos a Ele de forma especialíssima, formamos o seu corpo, que é a Igreja, um corpo permanentemente edificado pela Eucaristia. A particularidade do alimento eucarístico é que não somos nós que assimilamos o pão que é Cristo. É Ele que nos transforma. É o seu corpo que nos assimila. Comungá-lo é tornarmos-nos no alimento que recebemos. É transformarmos-nos naquele que comungamos. A nós que fomos batizados, a participação na Eucaristia faz que formemos um só corpo em Cristo. Cantemos. Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e sangue de Cristo,
Fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, algumas brevíssimas informações sobre a vida do santuário. Nos próximos dias 24 a 26 de junho, a Escola do Santuário promove o retiro espiritual Rezar, Rezai Muito, a oração como experiência transformadora da existência. Este retiro decorrerá na Casa de Nossa Senhora das Dores. Diariamente, recordo que às 21h30, na Capelinha das Aparições, temos a oração do Rosário, seguido da procissão de velas. Aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. O Presidente, com a benção final, abençoa também os objetos religiosos que levais convosco como memória desta peregrinação. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.